rico painel da mulher nesses rostos mais de 500 anos. Em 1898, quando o italiano Afonso Segretti filmou a entrada da Baía do Guanabara a bordo de navios, até 1908, data dos nossos primeiros filmes de ficção, atravessamos uma década sem que a presença feminina se fizesse notar. A situação não mudou muito nos anos seguintes. Temos apenas revistas de cenas familiares, cenas de rua, solenidades e festividades públicas, feitas por cinegrafistas amadores ou profissionais, que constituem um registro precioso da imagem da moderna escrita. Em 1908, foram realizados no Brasil os primeiros filmes de enredo. Pena que não se saiba quem teria tido o privilégio de entrar para a história como a primeira atriz brasileira. O primeiro filme de ficção brasileiro de que se tem notícia é a comédia Meu Anastácio, Segredo de Arte, exibido no Rio de Janeiro em junho de 1908, dirigido e interpretado por uma figura muito atuante na cena teatral brasileira, o ator e diretor José Gonçalves Leonardo. Narrava as peripécias de um caipira no Rio de Janeiro. De acordo com uma sinopse e um enredo localizado em jornais, havia no filme duas personagens femininas, uma cantora, por quem o máximo se apaixonava, e a esposa, que aparecia no final para estragar. Pela ordem de entrada em cena, a cantora seria nossa primeira atriz. Outros filmes realizados na mesma época também não chegaram a projetar nenhuma atriz. Eram baseados em fatos verídicos e não duravam mais do que poucos minutos. Filmes como Os Estranguladores, O Crime da Mala, A Mala Sinistra, com enredos que não favoreciam os personagens femininos. Alguns eram inteiramente protagonizados por homens. O aparecimento desses filmes não chegou a arranhar o domínio que o filme estrangeiro já tinha no nosso mercado. O imaginário brasileiro era povoado pelas atrizes que aqui chegavam nos filmes da Patê, da Gaumont, da Biograph, da Nord e de outras companhias. Nessa época, começaram a surgir os fãs do cinema, que passaram a cultuar as atrizes como deusas. Eram elas Asta Nielsen, Francesca Bertini, Winston Guest, Ina Menipelli, May Marsh, Blanche Schick e Carol Channing. O culto às divas era um fenômeno conhecido nosso desde o século anterior. Trupes estrangeiras de teatro nos deleitavam com as enigmáticas Sarah Bernhardt e Eleonora Duse. Foi no teatro musical que nossos primeiros filmes de ficção foram buscar as mulheres que encarnaram as primeiras heroínas das cenas. Iniciou-se o famoso ciclo dos filmes cantantes. Nossos produtores, que também eram donos do cinema, começaram a levar para as telas as operetas, revistas de atualidade e outros gêneros musicais que faziam sucesso nos palcos do país. Até aí nada de novo. Os europeus faziam o mesmo desde o início do cinema. Mas alguém, dizem que foi o empresário espanhol Francisco Serrador, teve a ideia de sonorizar de forma bastante peculiar esses filmes ditos musicais. Ele colocava os atores e cantores atrás das telas para entonar as falas e canções ao vivo, procurando um sincronismo com os movimentos labiais ou a mímica dos intérpretes. Operetas famosas como A Viúva Alegre, O Conde de Luxemburgo, A Geisha, Sonho de Valsa e outras encenadas nos palcos teatrais eram logo filmadas e exibidas com grande sucesso. O gênero dos cantantes se sofisticou e apareceram as revistas de atualidade com argumento original. O exemplo mais importante
foi Paz e Amor, produzido em 1910, que ficou um ano em cartaz. O fim do ciclo dos cantantes em 1911 coincidiu com o fortalecimento do cinema americano em nosso mercado, que passou a ocupar o lugar do cinema europeu. Nossos fãs de cinema passaram a admirar as grandes musas do recém-criado espaço hispano-americano. Mary Pickford, Lillian Gish, Rose Turner, Pearl White, Mabel Normand e Freda Kahlo. Quando surgiu o cinema no Brasil, surgiu também o cinéfilo, né? Mais tarde chamado fã. Houve um grande interesse, evidentemente, pelas estrelas americanas e inicialmente pelas dinamarquesas, italianas, que o mercado era mais dominado pela produção desses países. Né? Mas quando aparece o cinema brasileiro, publicações como Palcos de Tela, Cena Muda, Para Todos e posteriormente Cinearte começaram a dar apoio ao cinema brasileiro. E surgiram os fãs dos nossos atrizes, né? De 1914 até 1922, houve uma espécie de ciclo de adaptações de obras da literatura brasileira. Inocência, O Caçador de Camus, Iracema, O Guarani, O Mulato, O Garimpeiro e O Silva. Embora muitas das atrizes desses filmes tivessem ainda uma origem teatral, havia lugar para aquelas que não tinham experiência dramática anterior e que viam no cinema a oportunidade de iniciar uma carreira nova, desde que tivessem um certo talento para posar para a câmera. Na verdade, foi nessa época que a ideia de fotogenia passou a determinar a seleção de atrizes. Aurora Fulvia, protagonista de Lucila, foi o grande destaque de 1917. O filme causou sensação por seu conteúdo erótico e Aurora conquistou um grande número de fãs. Outro fenômeno de gás foi Lucy Wade, protagonista do curioso erótico Le Film du Diable, brasileiríssimo, apesar do título. Ao que consta, esse foi o primeiro nu de uma atriz do cinema brasileiro, isso em 1916. 2 anos depois, em 1919, a portuguesa Otília Amorim também apareceu nua em Alma Sertaneja, de Luiz de Barros, ou melhor, Lili de Barros, diretor de mais de uma centena de filmes. Na metade dos anos 20, floresceu em São Paulo o primeiro ciclo erótico do cinema brasileiro, favorecido por um momento de liberalização de costumes imediatamente anterior à Revolução de 30. Filmes como Morfina, Vício e Beleza, Mescalina, Veneno Branco e outros apresentavam temas antes infrequentados como drogas, cocaína, morfina, ópio e prostituição. Exceto Mescalina, todos falavam de fatos contemporâneos. Na verdade, nossas atrizes só se firmaram enquanto estrelas nos anos 20. Antes disso, os nomes das atrizes nem sempre constavam dos créditos do filme. Tudo era feito na base de improviso, e os estúdios de filmagem eram literalmente montados em fundos de quintal. Foi assim mesmo, Brasa Dormida, de Humberto Mauro, O Segredo de Porfunga, de João Cipriano, e A Tarde, de Amilcar Alves. Lili de Barros conta em suas memórias que seu primeiro filme, uma adaptação de A Vizinha de José de Alencar, foi estrelado por ele próprio, sua mulher e o motorista do pai. O mesmo ocorria em Cataguases, Recife ou Campinas.
A mulher de Humberto Mauro, Maria de Almeida Mauro, interpretou a mocinha de Tesouro Perdido com o nome artístico de Lola Lee. Almeida Esteves interpretou a mocinha do A Itaré da Praia. Isso em nada invalida o destemor dessas mulheres que muitas vezes enfrentavam a oposição da família para se juntar a esse bando de loucos que se atrevia a fazer cinema naquele tempo. Essas atrizes envolvidas em filmes de produção familiar extrapolavam suas funções. Almeida Esteves era sócia da Aurora Filmes, do marido Aristogel. Por trás da produção, cenários e figurinos, sempre houve invisíveis mãos femininas, das quais temos notícias, mais por relatos biográficos de diretores do que por créditos de filmes. Na sua maioria desaparecidos. As próprias mulheres omitiam seus nomes para que não fossem associados a um métier de reputação duvidosa. Os anos 20 lançaram Lia Torá, Eva Nui, Eva Schnoll, Grácia Moreno, Melissa Rosa, Mita Ney e a incrível Carmen Santos. Nossas fãs, fatas e mocinhas dos anos 20. Estrelas? Sim, estrelas do cinema reconhecidas pela imprensa da época. As revistas Selection, A Cena Muda e Cinema. Também tivemos um Star System nos anos 20. Não aquele dos estúdios americanos, que e os anos 10 haviam descoberto a forma de divulgação de seus filmes. A idolatria dos atores, com campanhas publicitárias montadas na celebração dessas divindades e na invasão de suas privacidades. Quem não gostaria de saber como vivia uma Clara Bow, uma Marlene Dietrich, que tão sabiamente um dia declarou: a verdade é que tudo que foi escrito sobre mim jamais foi verdadeiro. Uma das características dessa revista Cinear foi a defesa do estrelismo, né, do Star System, que era uma das pedras angulares do sucesso do eixo cinema hollywoodiano. E a revista desenvolveu uma política de estrelismo muito interessante, em que as atrizes, cujos filmes nem sequer eram exibidos no cinema do Brasil fora, elas tinham suas fotografias, né, de seus estilos publicitários publicados de maneira sistemática dentro das páginas da revista, a ponto de termos filmes que nunca ninguém viu, mas a popularidade das atrizes desses filmes foi impressionante. Essas atrizes eram popularíssimas, né, conhecidas em Goiapoca, Chuí, e muitas pessoas que as admiravam, que mandavam cartas apaixonadas para elas, jamais viram elas em cinema, né? Elas de cinema. Se na América do Norte o Star System era fruto de uma indústria já estruturada de atrativo, aqui era derivado da aventura, o que não impediu que nossas musas também fossem objetos do sonho e do imaginário de um público latente do cinema brasileiro. A ela, a imprensa emprestava os mesmos atributos da mídia americana: it, sex appeal, sofismo, malícia, personalidade, spleen. Sem dúvida, a fotogenia era o principal atributo para se definir uma estrela, além do culto ao glamour e ao heroísmo. Ideal de perfeição, a estrela cinematográfica é carismática e emblemática. Beleza, juventude e personalidade. O que restou das imagens dessa primeira fase do cinema brasileiro? Há momentos sublimes, como a Flávia, insinuante mulher moderna que dirige, fuma, joga tênis, dança, avança,
mulher irresistível, sedutora, capaz de destruir lares, e a eterna ingênua, mocinha bem comportada, adequada aos padrões morais da cidade. Graça Moreira, louro de fogo do Brasil, e pena de amor, cabo sensação. Bonita rosa, breta garbo nacional, e a frio de uma noite mística, feio e branco, de cor lisa, o caminho, a derrota do bem, a vitória do mal. Carmen Violeta, a mulher fruta de ouro, personalidade diferente, temperamento de gelo e um corpo de fogo. A mulher colorida. Outras mais apimentadas, os símbolos do pecado, estrelas do curioso ciclo de filmes eróticos dos anos 20. Anos loucos. Anita Sabatini e Melissa Rosa. Vício de luz. Olivete Thomas e Jenny Brito. Hilda Rutzen e Morfina. Pedro Lima assim descreveu seu encontro com Hilda Rutzen. Um Deus que abafava para metadões e terríveis mal. E que Deus que Hilda Rutzen estivesse sentada tão perto de mim, e desejava escolher os instrumentos depressa para sair logo. Eu não sei explicar que estranho sentimento eu sentia. Eu gostaria de poder exercê-la ali, na forma estática, mas ao mesmo tempo, não sei porquê, desejava estar longe dela e daqueles almoçarrões, aqueles perfumes. Com essa política de favorecer deliberadamente a promoção do estrelismo, Cinearte procurou contribuir para melhorar o nível dos atores, enfatizando a importância da preparação dramática. Não foi por outra razão que Bia Torato se tornou uma grande exceção nesse período do cinema mudo. Bia Torato foi para os Estados Unidos depois de ter participado de um concurso de fotogenia realizado pela Fox Films aqui no Brasil em 1927. Ela rodou mais de uma dezena de filmes até 1931, quando o advento do cinema falado afastou muitos estrangeiros dos estúdios devido à barreira do idioma mexicano. Consciente ou não, nossas estrelas fizeram parte do movimento para se implantar a indústria do cinema no Brasil. Não é de se estranhar que foi justamente o jornalista de cineasta, Ademar Gonzaga, que veio fundar a Cinésia pouco depois, em 1930. Essa imprensa especializada foi a responsável pela criação dessa especial mitologia entre nós, o culto às estrelas. Barro Mendes, filme dirigido pelo próprio Ademar Gonzaga em 1929, é exemplo dessa ideologia estelar divulgada pela ciência. O galã Carlos Modesto é figura masculina solitária num elenco dominado por mulheres. Graça Moreno, Lolita Rosa, Eva Schnoss, Eva Lins, Carmen Violeta e Gina Cavalieri. Esse filme é produzido por uma associação de jornalistas que editava a revista Cinearte. Ademar Gonzaga, Pedro Lima, Paulo Vanderlei Álvaro Rocha e o produtor e diretor de fotografia e cinematografista pioneiro do cinema brasileiro chamado Paulo Benedetti, apresenta uma abordagem da mulher carioca, da mulher brasileira, de certa forma moderna, adotando comportamentos e adotando modas e hábitos sociais que ainda eram estrangeiros, ainda eram estranhos. Por exemplo, cenas de piscinas com danças, com aparelhos com vitrolas, enfim. Tem uma portuguesa que veio aqui em 1904. Nasceu em militar, nós não com 5 ou 6 anos ela veio para cá. Essa, então, é uma rara carreira. Morreu muito cedo. Ela morreu, acho que por volta aos 50 anos de idade.
O nome dela é Carmen Santos. Nossas atrizes não escapavam à lei dos tipos dominantes na dramaturgia cinematográfica mexicana. Talvez uma delas tenha conseguido romper essa barreira. Carmen Santos. Numa época em que os tipos fundiam a pessoa da atriz e da personagem representada, Carmen Santos se destacou como mulher independente. Atriz, produtora e diretora, ela circulava com desenvoltura no meio intelectual e empresarial. Idealizou um sem número de projetos, todos ligados a uma preocupação com a nacionalidade, sintonizados com as questões do pensamento de então. Quis filmar O Amor em 2024 e O Fantasma das Montanhas. Carmen dominava o entendimento do processo global de cinema, da produção à distribuição. Ela se juntou àqueles que pensavam o cinema na sua totalidade. A criação de Humberto Mauro, que buscava uma linguagem própria, o gênio fotográfico de Edgar Brasil e o talento empresarial de Ademar Manzar. Carmen Santos começou como qualquer mocinha, portuguesa de origem negra, migrou para o Brasil aos 8 anos. Trabalhava numa chapelaria, onde tentou o cinema em 1919 e conseguiu o papel de uma indiana em Urutau, do americano William Johnson. Tinha apenas 15 anos. Depois fez a Carmen e Mademoiselle Cinema. Carmen logo se tornou uma estrela, apesar desses primeiros filmes jamais terem sido vistos pelo público. Consta que o diretor de Urutau teria sumido, levando consigo a cópia negativa do filme. Os outros dois teriam se perdido no incêndio, mas antes disso, cópias negativas teriam sido recolhidas pelo navio. Em 1924, Carmen Santos funda sua própria produtora, a Paz, filmes artísticos brasileiros. Mas a casa não perdurou. Ela trabalhou em Limite. Ela era uma atriz bonita, era uma boa atriz. Ela se aventurou a ser produtora. Foi ela que foi a Catagás salvar o que poderia morrer, que é o famoso cinema das Maurícias. Ela construiu um sítio, que era o Brasil de Itapemirim, atualmente está lá. Eu trabalhei no sítio. Os filmes foram feitos nesse sítio construído por essa mulher, Carmen Santos. Carmen farejou o talento que brotava em Cataguás e procurou Humberto Mauro para se associar a seus filmes. Juntos produziram Sangue Mineiro em 1929. Uma coisa pouco primitiva é a vida sentimental dela que ocorre quando ela conhece um jovem chamado Antônio Seara. Agora, esse homem tem importância capital em toda a carreira dela. Agora, ela foi tão avançada que ele, imagina, sonhou em fazer indústria aeronáutica no Brasil. Imagina, cinema e indústria aeronáutica. Em 1930, Carmen fez uma ponta em Limite, de Mário Pessoa. Eu estava no Brasil, o primo dele era dono na casa de chocolate, grande. E meu marido passava assim, eu estava no Brasil, ele passou assim, eu também deu um sorriso. Eu achei graça na lembrança para mim, aí eu vim também. Aí daqui a pouco eu chamava na secretaria, aí eu cheguei lá e assisti o primo dele. Assim ele poder sair e trabalhar no cinema, e sabe, ele tem mais um filho.
Mas pelas coisas, ele não vai deixar. Não tem pai, ele é ele recomenda. Ah, mas o filme não tem nada de nada, não tem, você não vai aparecer no livro, você não vai ter beijo, é um filme de arte muito bonito. Quando eles viram, eles vão gostar. Eles nunca viram. Aí eu cheguei, eles disseram que não. Eu te falei que eu não quero não, eu todas as pessoas. Leite lá, televisão logo, né? Aí eu cheguei lá, foi graça. Aí na terceira vez eu não entendi. Carmen pede para Mário escrever um roteiro que a consagre como uma grande atriz. Assim nasceu Onde a Terra Cai, cujas filmagens foram iniciadas em agosto de 1931. O filme, porém, não foi concluído. Carmen e Mário se desentenderam e as filmagens foram suspensas no final deste mesmo ano. O material filmado deixou este fragmento que permite avaliar a forte presença dramática de Carmen em cena. Em 1930, Carmen recebe a visita da paulista Cléudia Verderano, a primeira mulher a dirigir um filme no Brasil. Mistério do Dominó Preto. Cléo era atriz e vendeu joias e bens para financiar seu único filme. Tive um depoimento de um cinegrafista, do Ramon Garcia, que trabalhou no Ministério do Dominó Preto. Ela sabia muito bem que queria matéria de angulação, de montagem. Era uma mulher muito lúcida, muito lúcida. Carmen naturalmente reconheceu méritos da colega e ela mesma só viria realizar seu sonho de direção em 1937 com Inconfidência no Medo, empreendimento que tomou 10 anos de sua vida. As máquinas normativas, este é o nosso problema. O ouro da nossa primeira geração deve ser aproveitado na construção de cidades e escolas. Muitas escolas Ele mereceu uma produção cuidadosa, só comparável àqueles cuidados que vamos perceber nas produções da Vera Cruz. As armas, as roupas, os móveis, tudo isso era desenhado, pesquisado cuidadosamente pelo Washington Rodrigues. O argumento do Brasil Zero, que era um intelectual de esquerda, né? A Carmen, isso mostra muito do seu caráter, muito da sua personalidade. Porque ela, portuguesa do nascimento, faz um filme que é um grito de alerta contra a dominação estrangeira e é um inverno tremendo contra a dominação portuguesa, contra o subsídio português. Mas Carmen teve uma vida plena, como poucas mulheres e homens de cinema. Sua produtora, a Brasil Vita Filme, fundada em 1934, produziu Favela de Meus Amores, Cidade Mulher, Inocência, O Rei do Samba e Artista. E como atriz, Carmen jamais se aprisionou a um título, pois as amarras não caberiam em sua complexa personalidade de mulher e respirou e pisou para o cinema. Na fase muda da comédia, de 1930 a 1933, Lolita Rosa e Carmen Violeta despontaram como as grandes estrelas do circo. Vinda do ciclo erótico paulista, quando foi protagonista de Disco e Dolor. Lolita mereceu tratamento VIP no primeiro filme da cinema, Lábios Sem Beijo, marcada pelos tipos sensuais. Lolita teve a oportunidade
Dizem que ficaram numa esquina apaixonada e virtuosa, mas o erotismo não é esquecido. E ela aparece de camisola e faz forças de lama de novo. Tem duas versões de Valdo Cerveja, uma inacabada. Ia trabalhar a carne. Aí depois a carne fica grávida, e para, recomeça com um novo elenco. O dia toda de da roda e ele já da carne. Em 1933, a Cinésia produz um dos seus filmes mais importantes, Mãe da Bruxa, dirigido por Humberto Mauro, que lançou duas estrelas, Déia Selva e Lima do Rio. Apesar da dramaturgia ainda rígida, as performances dessas atrizes já incorporavam uma complexidade maior para os padrões da época. A Déia Selva é uma atriz muito bonitinha. Ela trabalhou em Canga Bruxa. É um primeiro filme de Humberto Mauro, não é um bom filme, assim, foi muito discutido. Mas ela era a mocinha do filme. Ela fez um filme que também foi um filme dirigido lá, chama-se João Ninguém. Ele é dirigido por Mesquitinha, um ator comediante que trabalhou em vários gêneros. E ela era a heroína. Ela fez o Jogo do Rei, Anastácio. O Anastácio é o primeiro filme de Moacir Cameron. O Céu Azul, Ave Sem Mim, que é um filme dirigido por um também grande esquecido do cinema brasileiro chamado Raul Juliano. Depois desses começos, artisticamente ambicioso, a Cinésia adotou uma política pragmática e investiu maciçamente em gêneros mais populares, como as comédias e os musicais carnavalescos. Em São Paulo, acabava-se de produzir as experiências pioneiras com o som. Acabaram-se os detalhes de Lulu de Barros e Coisas Mágicas, da Sônia Filme, estrelado por Florita Cunha, neta da cantora Claudina Montenegro, que já havia feito alguns cantões, e futura senhora Assis Chateaubriand. Essa entrada no cinema veio porque minha avó era cantora lírica. Era tão garota que o galã me pediu licença para me beijar. Eu digo, rapaz, aí eu comecei a ver e fez uma imbecil. Coisas nossas. Foi nesse lançamento desse filme que foi o Getúlio, foi a filhinha. Porque eu dançava no palco antes. Eu dançava. Esse público invadiu. E a polícia teve que conter o entusiasmo do filme. Foi um grande sucesso. Mas infelizmente se queimou e acabaram com coisas nossas. Eu estava num corpo no viaduto do chá. E o povo todo veio em cima do meu carro. Eu fiquei assustada, desci correndo e entrei no diário da noite, que era ali na esquina do viaduto do chá. E aí foi que eu conheci o meu primeiro marido. Ele ficou encantado e tal, ele era jornalista, né? Fiz fazer entrevistas e tudo mais. Eu voltei para agradecer essa entrevista. E aí pronto, começou a romance. Me afastei, porque casei e tive filho. E nunca mais, marido nunca mais esqueceu o que nasce naturalmente. Apesar de que quando me conheceu, disse que eu não era uma menina para aqui, era uma menina para Hollywood. Ademar Gonzaga percebeu que não poderia sobreviver sem filmes de forte apelo popular. Aliado à indústria do rádio e do disco, começou a produzir musicais. A primeira incursão de Carmen Miranda no cinema foi justamente no Cinésia com Alô, Alô Brasil, em 1935. Antes disso,
ela havia participado de um dia de filmagem naquilo que foi uma breve tentativa de se filmar Degraus da Vida, um projeto de 2 irmãos cientes, Castor e Pedro. Carmen, já estrela, topou participar da frustrada brincadeira, o que demonstra sua vontade de se aproximar do cinema. De Alô, Alô Brasil, nenhuma imagem restou, assim como de Istibã e A Voz do Carnaval, outras produções do cinema. Em Banana da Terra, da Sônia Cine, de propriedade de Alberto Baixo, sobrou a preciosidade da cena de O que ela entra? De Dorival Caymmi. Arrancada tem, e sepultura de ouro tem, pincéis engomada tem, sandália enfeitada tem, e tem graça como ninguém. Essa baiana tem. Em Alô, Alô Carnaval, em 1936, Carmen e sua irmã Aurora Miranda interpretam Cantoras do Mundo. Cantora de pássaro, correndo dos grandes acasos, corações de macaco, para que o lema contém, pois a cultura do povo é a alegria da gente. Eu sou feliz assim, agora pego de canto, um pouquinho para mim. O fato é que no cinema brasileiro, Carmen Miranda interpretou a si mesma, fazendo números musicais de marcantes de carnaval que seriam lançadas no mundo. Era, à época, dos famosos filmes de carnaval, enorme sucesso de bilheteria. Carmen era um grande chamariz de público, estrela dos cassinos de toda a América Latina. Seus filmes a levaram à cidade onde seus shows não chegaram. Mas em 1939, nossa pequena moçada participa dos cassinos para alcançar renome internacional. História já conhecida de todos. A Carmen Miranda filmou muito pouco. A Carmen Miranda foi feito um fato de filme, queriam até que ela estrelasse assim, como atriz, mas ela acabou não fazendo, porque nós temos pequenas participações. Dorci Gonçalves também fez parte dos quadros da Cinédia de Romance Proibido, Samba em Berlim e Caídas do Céu. Vinda do teatro de revista, na Cinédia, e assim introduziu nas telas seu estilo debochado, que mais tarde ganharia os palcos e as chanchadas da TV. O teatro de Rebolado também prestou ao cinema a beleza de Virginia Lens, na sensacional aparição de Anjo do Leite, numa cena forçada pela censura, onde aparecia fazendo um striptease. Em Corações Sem Piloto, vodevil filmado por Luiz Barros, uma atriz de teatro se destaca, a Inês. Além dela, Lulu contou com o talento musical de Marlene, que mais tarde iria alimentar a rivalidade com Emelina Borges na Rússia. E Carmen Santos foi um marco da mulher nos anos 20. A década de 30 nos trouxe outra forte mulher feminina, Nilda de Abreu. Encarnou a plenitude feminina nesse espaço totalmente dominado pelos homens. Nilda de Abreu foi a grande estrela da Cinédia, protagonista de Dinastia de Pedro, de 1936, dirigido por Edivaldo Bruno. Nilda se destacou por ser uma artista completa, cantora lírica afinadíssima, exímia bailarina, atriz talentosa e extremamente fotogênica. Estava destinada a se tornar uma estrela ainda maior, mas seu segundo filme, Alegria, também dirigido por Edivaldo, foi interrompido na metade do filme, avançando uma promissora carreira de atriz. Gilda retornaria à Cinédia em 1947 na condição de diretora do maior sucesso de bilheteria do estúdio, o Edson, protagonizado por seu marido, cantor Vicente Celestino. Em 1949, Gilda faz Um Pinguinho do Gênero, filme roteirizado e dirigido por ela. Em 1951, funda sua produtora, a Proar, produz e dirige Coração Materno.
Em quase meio século de cinema, Gilda de Abreu e Carmen Santos foram os grandes destaques femininos da aventura de se fazer filme. Carmen Santos e Gilda de Abreu foram, além de tudo, professoras. No próximo programa, vamos lembrar as mulheres que alegraram os anos 50. Mulheres que dançavam, cantavam nas grandes estripulias das comédias da vida. Em São Paulo, a Vera Cruz, que trouxe às telas o brilho de Sônia Carneiro, a Frida Becker e Eliane Lara.